Sim, teacher Ramos, o que é que lhe vem na mente quando ouve falar de inglês, língua inglesa, no caso, ensino e aprendizado, nesse caso, desafio de oportunidades? Ok, primeiramente agradecer, não é, a oportunidade aqui que me foi concedida, de dizer que é um tema muito interessante, não só para os estudantes da mesma língua, tal como também para a sociedade no geral, e principalmente para todos aqueles que pretendem uma vez aprender aquilo que é a língua inglesa. Ok, como tem sido sempre dito, antes, porém, para passar naquilo que é o nosso tema, eu gostaria aqui, primeiramente, tecer o que é o conceito de línguas, porque, primeiramente, nós devemos saber que a língua tem vários conceitos no que concerne a definição daquilo que é a língua. Portanto, cada um vai poder aqui definir da sua maneira, mas o objetivo ou a finalidade é a única. Neste caso, eu tenho a língua como um conjunto de instrumentos gramaticais que pertence a um determinado indivíduo ou grupo, cuja finalidade é poder permitir aquilo que é a comunicação entre os seres. Desde já, aproveito aqui também frisar de que para ensinar uma determinada língua, não é apenas desenvolver competências linguísticas. Digo isso porque como formador há muitos anos da mesma língua, digo de que acabo aqui afirmando categoricamente que o ensino e a aprendizagem da língua inglesa está basicamente baseado não só naquilo que é as competências do próprio formador. Nós devemos ter em conta também os aspectos fundamentais que está espelhado na mesma área. Portanto, eu vou aqui... Quais aspectos se refere já agora? Um deles eu acabo aqui dizendo praticamente os desafios que nós como formador acabamos enfrentando. Então, de forma resumida, acabo bem dizendo de que o desafio enfrentado ao formador ou tal como o professor também espelha-se naquilo que são os desafios do aprendizado. Por quê? Porque quando o formador não temos como separar, o desafio do... Se formos a separar, até podemos separar, mas não na generalidade. Porque se formos a ver os desafios que eu como formador vou enfrentar, também espelha-se naquilo que é o aprendizado do meu educando. Okay. Certo? Então, muito bem. Se tem aí algo para poder acrescentar. Só para frisar, sintam-se livres mesmo para expor as vossas opiniões da forma que pretenderem. Aqui estamos na Catelo TV e é para sermos livres, né? Claro. Ok. Eu ouvi atentamente o colega aí a dizer que concernente ao desafio do aprendizado e o professor. Não gostaria ainda de rebater a questão, mas me chamou a atenção. Eu tenho um parecer diferente concernente. Acho que não há uma semelhança porque o tema é ensino e aprendizagem. Eu que ensino sou diferente daquele que está aprendendo. Exato. O professor tem seus desafios. E o aluno ou o estudante também tem o seu desafio. Tenho uma certeza que, também pelo fruto da experiência, que eu não vejo semelhança entre o professor e o aluno em termos de desafio. São separadas, né? Sim, são questões puramente... Desculpa cortá-lo, vamos entrar daqui a nada de forma separada. Desafios do estudante e os desafios do professor. Antes eu gostava de pedir a vocês que dessem um resumo daquilo que foi a vossa experiência como estudante da língua inglesa e depois como formador, no caso. Posso começar com o Sim. Eu diria o seguinte:
estaria a parecer abrir mesmo a porta novamente do desafio de aprendizagem. Falando da minha experiência como estudante e como... Primeiro como estudante. Como estudante... Qual foi o percurso? Sim, eu estaria a dar a resposta da pergunta que como estudante é mais difícil. É mais difícil no sentido, ou tu é como se fosse uma folha branca, algo líquido, sem conhecimento de nada. Dizia o Roger, nós nascemos limpo, como se fosse uma folha branca, sem nada. E na fase da aprendizagem, a gente carrega tantas cenas. Então, é nesse sentido que eu vejo. Como aluno, eu sofri mais, porque não é fácil, primeiramente, aprender uma língua que não é sua. Que não nasce conosco, é difícil. Um dos desafios já. Esse já é um desafio, não é tua língua. O outro é a forma de encarar a língua. A sua própria língua tem os seus contextos ou as suas variedades. Então, estudar língua no sentido geral, às vezes te obriga a ser específico. Específico em que sentido? As línguas têm variante. Eu sou angolano. Quando é que eu vou notar que eu estou aprendendo inglês americano, um namibiano, ou um africano, um britânico? Esse também é um grande desafio, a variedade da língua. Ou seja, é importante quando estamos a começar a estudar a língua, saber que variante... Que é difícil a gente saber de princípio, principalmente quando a gente aprende em escolas até que não nos chama muito a atenção, porque muitos de nós só estamos a aprender inglês. Só queremos aprender inglês. Esse é um desafio. Agora, como professor já é diferente. Eu como professor apenas começo... Como professor não tem muito, já não há muito problema, melhor, porque você já sabe o bem e o mal, é como se fosse uma criança, é inocente, você como aluno é inocente, como pai ou como professor já sabe o bem e o mal, você consegue pôr que isso é certo, isso é errado. Por isso eu noto que como estudante eu sofri mais no sentido de como ler, como interpretar, como escrever e como lidar com a mesma língua em questões de variedades, em questões de definição. Quando é que eu estou numa frase americana, quando é que eu estou numa frase portuguesa ou, perdão, britânica. Agora, como professor é diferente. Já voltamos a falar como professor. Vamos pegar o Teacher Rich para falar como foi a experiência de aprender inglês, nesse caso. Quais são as dificuldades? Pois, eu pessoalmente tenho dito que, graças a Deus, quando comecei a estudar inglês, dirigi-me no sítio certo e encontrei pessoas certas. Porque em qualquer parte do mundo, quando você começa a aprender uma determinada língua, há, sim senhor, dificuldades. Mas essas dificuldades tornam-se mais dificuldade quando você, enquanto estudante, não tem um foco. Olha para aquilo como se fosse dificuldade, certo? Então, feito isto, eu, como estudante, eu decidi, olha, vou para aquele sítio para aprender a língua inglesa. Eu já tive uma iniciativa positiva. E no local onde eu fui, também encontrei pessoas positivas. Perdão, DJ Rich. Acho que aqui a questão pergunta, não sei se eu estou enganado. Minha experiência como enquanto estudante. Seja na melhor escola do mundo ou na melhor universidade do mundo em que você passaste. Claro que você não vai aprender de um a texto do livro. Acho que a pergunta nasce no sentido de mostrar as dificuldades perante o percurso. Agora, não havendo nenhuma, é no sentido de como se fosse um aluno superdotado. Até o mais inteligente veja a dificuldade, no sentido de que tudo que é novo, tudo que eu não conheço, nem que eu tenha uma mente brilhante, há sempre uma coisa, não, poxa, consegui, mas isso me dá um pouco, é nesse sentido. Acho que a pergunta não é no sentido de demonstrar a dificuldade, independentemente das nossas capacidades e do tipo de centro em que a gente nos encontra. Eu comecei a cumprir o ditado, no pain, no gain. Eu comecei com este princípio por quê? Porque eu disse que em qualquer parte do mundo nós vemos as dificuldades. Ou seja, enquanto estudante, para adaptar-se numa língua alheia, a mesma dificuldade. Mas essas dificuldades não nos tornam tão difíceis enquanto tivemos aquele princípio de, olha, eu quero isto, eu quero fazer aquilo. Há muitos que se deparam logo com pessoas que lhe dizem que o inglês é difícil. É difícil. E ele logo, pois, quando você vai com
com aquele não. Mas como foi a sua experiência? Como é que foi a pergunta? Pois, a minha experiência foi boa. Foi boa porque a razão pela que eu se calhar vou querer mais assim. Não sentiu Pois, um momento de não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Por quê? Porque eu já comecei de uma forma que quero isto. Yeah. Mas eu tive dificuldade assim de que aprender as pronúncias, articular as palavras. Aquilo no princípio sim é difícil, sobretudo quando nós adultos, ok, crescemos com uma outra língua que é nossa, oficial, que é materna, então incluindo a outra torna-se difícil no princípio, mas com o espírito de superar. Quanto tempo levou para terminar? Graças a Deus, eu digo, foi 2 anos. 2 anos. Para falar inglês. Yeah. Já vamos voltar depois. Teacher Zimmer, como é que foi a sua experiência? Ok. De dizer que não foi uma experiência tão fácil, porque houveram obstáculos que nós podemos que geralmente não tinha noção de que se tratava um A, um B, então foi o meu maior desafio. E é como, eu diria que se formos para comparar a língua materna tal como a língua inglesa, tive mais desafio na língua inglesa do que a língua materna. Digo isso por quê? Porque a língua materna foi algo diferente. Eu convivi e vivi com pessoas que na mesma falavam diretamente e frequentemente a língua materna. Então, só de ouvindo você aprendeu a língua materna no seio, não é? No seio familiar. Não foi necessário ir para uma escola? Não foi necessário. Já o inglês, tive a obrigação de ir numa escola, e escola essa que depois chegou, deu-me aquela vontade de poder desistir, porque francamente eu sofri bullying por não saber pronunciar certas palavras em inglês, e cujas palavras acabei caretando como um sobrenome no aprendizagem da língua inglesa. Então eu diria que esse foi um dos maiores desafios que eu tive, porque não era mesmo fácil, que até cheguei numa dada altura em que solicitei uma audiência com o meu professor na altura, e acabei falando com ele, informando que pretendia desistir da mesma, porque não estava sendo fácil. Não só os colegas, tal como o professor também em causa, ria-se bastante de mim. E depois, quando questionei ele concernente à atitude, ele disse-me que foi um dos motivos que era para poder me encorajar e me fazer passar tais obstáculos. Então, foi mesmo uma fase muito crítica na minha fase. Gostaria de acrescentar aí, falando da dificuldade. A gente não podemos deixar de falar da dificuldade na aprendizagem da língua inglesa sem antes olhar no que é o perfil, ou seja, o skill da língua inglesa. Nós chamamos isso as 4 áreas ou perfeição, ou as 4 metas para que você possa ser um bom estudante da língua inglesa em particular. Isso é bom. Isso é bom. Estamos a falar do reading, do writing, do speaking and Listen. Right. Yeah. Nessas 4 palavras ou cenas que eu poderia citar, tem 2 cenas que levam com que o aprendizagem da língua inglesa torna-se como se fosse um bicho de 7 cabeças para as pessoas, principalmente a escrita. A escrita foi uma das coisas, que me levou mais tempo a se adaptar, porque a escrita requer perfeição. Por isso disse, até podemos falar, mas não falamos conforme a gente escreve, ou não se escreve conforme a gente fala. Então, uma das coisas mais difíceis, um dos grandes desafios que eu tive na língua inglesa é a escrita. Escrever. Parece, não tem como. O que é mais importante quando o aluno está a aprender a língua? Primeiro, falar, só falar, ou tem que ser sequencial com a escrita, a leitura? Grande pergunta, como está a começar sempre a mim mesmo, comigo, na minha pessoa. Pode começar a perguntar. Grande pergunta. Falo grande pergunta em que sentido? Porque as pessoas, quando vão fazer o curso de língua inglesa, querem ser vistos como se fosse um espelho.
já há uma velocidade na abordagem, onde na fala, mas não. Aqui ainda vou chamar mais um pensador da língua inglesa, o nosso contemporâneo mestre Dr. Lewis, que é Graff. Ele chamava muito a atenção no sentido da aprendizagem da língua inglesa. A primeira coisa que a gente deve pôr em conta quando vamos aprender a língua inglesa, eu vou buscar os 4 skills, eu estaria a falar. A primeira coisa e a grande coisa, digo que é de escala de importância, é a fala. Falar, no meu ponto de vista, e vou na ideologia do Dr. Graff Lewis, falar é das coisas mais importantes. É como se fosse o homem. Nós não nascemos a escrever, nem a pensar, mas nascemos logo a falar no sentido de dar a voz, o primeiro choro. Por isso as nossas mamães, vou buscar aqui o meu povo bacongo, quando criança nasce, batem logo ao rabo para ver se solta uma voz. Não, tá falando. Então falar é mais importante de princípio. Após a fala, a gente vai começar a organizar a escrita, a forma de articular, e vamos buscar já a metalinguística, como falava o doutor ou o professor Ziegler. Vamos buscar gramática. Na gramática vamos encontrar a famosa metalinguística, a ciência que estuda a própria gramática dentro da língua. Aí vamos começar por espaço. Eu, num estudante de língua inglesa e o jornalista em causa Zádia tem conhecimento disso, no nosso centro em que você faz parte. Não vamos dar um programa no beginner de tanta gramática, tanto ditado, sem que ele fala. O falar é o mais importante, até sendo uma língua comercial, o mais importante ainda é falar. Já agora que falou sobre gramática, eu gostava de trazer aqui uma abordagem que eu vi nas redes sociais durante um bom tempo, em que dois professores, por acaso, debatiam em relação ao estudante focar-se na gramática ou deixar de focar na gramática. O que é que vocês acham? Ao aprender a língua inglesa, é necessário, é importante, não é o ensino da gramática, ou o aluno deve deixar de focar na gramática? Ok, então, primeiramente começo por responder a uma pergunta muito interessante, não é? Primeiro é que nós devemos saber que a língua em si une elementos gramaticais. Então, nenhuma língua é isenta da gramática. Portanto, no percurso do aprendizado da língua inglesa, o estudante, eu falo mais dos principiantes, neste caso os beginners. Os principiantes, o primeiro foco é mesmo querer falar. A curiosidade é para poder falar a língua inglesa. Portanto, ninguém falaria uma determinada língua ou ninguém articularia uma determinada língua sem ter noções gramaticais. Portanto, eu aqui deixo a minha opinião de que é tão importante o uso da gramática no aprendizado de qualquer tipo de língua. Por quê? Porque a língua é um meio internacional também. Por isso, as pessoas comunicam-se internacionalmente por intermédio da língua. Então, nós devemos primeiramente saber organizar as nossas ideias para que possamos ter uma comunicação aceitável a nível internacional. Porque, digo isso, suponhamos que o formador aconselha o seu educando a focar-se somente no percurso de um aprendizado sem que ter as noções gramaticais. Mas é possível isso? Eu diria que é possível. É possível aprender uma língua sem a gramática? Eu diria que é possível. Por quê? Porque nós temos conhecimentos gerais, vocabulários. Então, o estudante pode comunicar-se, pode transmitir as suas ideias por intermédio somente de vocabulário, mas há atentei aí de que haverá alguns erros, isto é, no que concerne à estruturação das palavras, às ordens das palavras. Pronto, ainda bem que falou também sobre isso. Certo. A estrutura de uma frase, no caso, né, ela é de todo gramática, ou não?
Quer dizer, do caráter gramatical, quando estruturada. Ou seja, as análises vão ser feitas de acordo com o gramatical. Pois, o teacher Ramos falou sobre a questão sobre vocabulários. Os vocabulários não fazem parte da gramática? Dividindo, fazem parte. Por isso Porque vamos supor que vamos encontrar... Se é possível aprender a língua sem o uso da gramática, porque na verdade a discussão dos dois professores na internet foi em base disso. Um defendia que não, ou seja, aconselhou aos estudantes, principiantes no caso, que pudessem estudar a língua, ou começar a estudar o inglês sem necessariamente focarem na gramática. Okay. E o outro defendia que não pode, tem que focar na gramática porque é impossível separar e pronto. Pois, eu também sou daqueles que defendem que, a princípio, não deve focalizar-se muito na gramática. Por quê? Porque, se só termos em conta, a gramática é a dor de cabeça de uma determinada língua. Em fase do princípio, estar já com o lado difícil torna as coisas mais difíceis. A razão pela qual, por exemplo, alguns programas agora, sobretudo na língua inglesa, se pegamos aqueles que lecionam com base aos livros, os primeiros procedimentos não são focados na correção. O teacher não leciona, não dá aula, não leciona com base aos livros. Eu estou a dizer, os programas, vamos supor, nós, por exemplo, não usamos o Adway, não usamos o Prefel Field, tá vendo? Esses livros que eu menciono. Os livros em si, aquele livro já é dado como programa, mas a parte dela introdutória não foca na gramática. Ou seja, mostra primeiro o estudante, só para ele aprender a articular as palavras. Só posteriormente que eles vão dizer, aquele ai que você vai é pronome pessoal, isto sucessivamente. Pois. Ou seja, de qualquer forma aprendemos a gramática. Yes. Ainda não deu meu parecer nesse assunto. Quando eu falei da língua na forma introdutória, eu fui genérico, perdão. Acho que devemos especificar aqui as coisas. Não estamos a falar em língua. O tempo é pouco para a gente falar mesmo de língua. Sim, Já vamos mudar daqui a nada. O tempo é pouco. Porque a língua, falando se é possível aprender a língua sem gramática ou não, acho que não gostaria de cometer aqui um pecado ou então um erro de palmatória antes sem chamar o tempo. Devo buscar o tempo em que a língua, como a gente fala em gramática, devemos buscar a língua como ciência. Só em língua portuguesa, a língua como ciência só surgiu no século XX. Ou seja, antes da gramática ser língua, a língua já era língua. Então, essa é a minha base. A gramática surgiu por intermédio da língua, não a língua por intermédio da gramática. Sim, já existia a língua e depois houve a necessidade de gramática, formular o homem decidiu como ciência, porque a língua portuguesa, os livros ditam que surgiu no século XX, a gramática. A língua como ciência, então como ciência chamamos a gramática dela. Agora, estamos em pleno século XXI, a gente aprende a língua, se é possível sem gramática ou não. Acho que a gente na realidade ensina a língua, e se a gente falar que não está ensinando gramática, estaríamos a nos mentir. Falo isso porque, num contexto geral, eu ensinando I am modern, Iroam, a quem dizer, automaticamente nós são frases. E o campo morfológico nos mostra como é que a gente estrutura uma frase. Então, se a gente falar em morfologia, se a gente falar em sintaxe, em pragmática, automaticamente estamos a falar da gramática. Mas eu diria que ele não é citado, ou seja, o professor só que não é muito explícito, ou seja, o professor não explica muito que esse é isso, senão só eu dizer uma frase, a quem diz, automaticamente é uma frase. Então, se nós estruturar aquela frase como manda em regra, nós vamos encontrar a gramática. É que você não vai espelhar para o estudante que isso é isso, aquilo. Espelhar, numa forma, entramos no sentido do teacher Zibler que dizia, são vocabulário obedecem regra. E dentro do vocabulário, o que são vocabulário? Ainda vamos desmistificar mesmo a palavra desmistificar, obrigado. O que
são vocabulário. Vocabulário são um conjunto de conhecimentos gerais, que alguns dizem frases. Então, dentro dessas frases, como é que são formadas as frases? Então, aqui, para dar um resumo, estaria a dizer que a gramática, no seu dito específico, no estudante que está aprendendo a língua inglesa, não é aconselhável. Tipo, eu vou ensinar 80 verbos, subir e apenas 2 frases, ou perdão, 80 verbos em inglês e apenas 2 frases. I'm going there and I'll be there. Não, isso é para perdão e a nerd toda aconselhável, porque gramática requer lógica. Quais são as técnicas que vocês usaram para aprender mais rápido? Mais rápido. Eu, pessoalmente, a princípio, tinha mesmo que memorizar. Memorizar. Por quê? Aliás, atendendo à idade que eu comecei, a responsabilidade, fez com que eu, graças a Deus, se assim eu posso dizer, ou seja, se tivesse por dia na aula 14 expressões, eu repassava essas 14 em papelinhos, colocava cada uma delas no bolso. E onde eu ia no lugar de trabalho, tirava sempre uma, procurar repetir 3 vezes, até que entre. Feito isso, essa minha técnica resultou. Por isso que às vezes, falando com algumas pessoas particulares, tenho dito que para mim não concordo muito quando dizem que quem memoriza não estuda. Estuda sim. Aliás, a razão pela qual aliás, o nosso cérebro tem essa capacidade em que você memoriza uma coisa, apesar que venha de se calhar esquecer, se alguém usar, logo o cérebro automaticamente vai trazer aquilo que eu aprendi naquele momento. Eu usei essas técnicas de memorizar o princípio. Eu diria que uma das técnicas que ajudou-me bastante naquilo que é o processo muito acelerado naquilo que é o aprendizado da língua inglesa foi a leitura, que é o famoso reading, certo? Eu tive a obrigação de, por dia, ficar 2 horas a ler. E tudo isso por quê? Porque eu notava, e tenho esse lado como experiência, notava que quanto mais eu fazia a leitura, mais tagarela eu ficava. E em função daquilo que era o meu desempenho no campo da leitura, eu notava que chegava uma fase que eu já nem precisava ter alguém ou companheiro para poder praticar a língua. Então, tão logo que eu ficasse 2 horas a ler, e logo também automaticamente eu falava sozinho, como feito um louco. E essa foi uma das técnicas que ajudou-me bastante, incluindo também, não é, o processo de listening, que é ouvir bastante, e watching, em alguns casos, watching, que é o processo de assistir bastante, vendo algumas entrevistas também, foi uma das técnicas que ajudou-me bastante, porque eu me sentia surrounded, que é rodeado dos nativos. Já estás a começar. Tirar as palavras. Cite-me só 2 técnicas que usou para o seu aprendizado, no seu aprendizado, no caso. Sinceramente falando, é difícil citar as técnicas. Foi uma coisa meio natural, né? Então, no meu ponto de vista, é difícil citar as técnicas, porque a aprendizagem também requer de um bom processo cognitivo. Sim. O processo de assimilação conta muito. Se eu falar em 1001 técnica e não tem um processo de assimilação como rege a psicologia, é difícil. Mas pouco interessa. E o objetivo da entrevista, eu tenho dito, eu acho que não troco a minha cena, acho que a minha técnica foi somente ler. E andar com aquilo que eu tenho lido, como o teacher me diz. Eu lia aquilo que o meu caderno andava comigo, eu seguia aquela técnica do professor, as palavras do professor Lewis, que dizia: faça do teu caderno tua namorada. A tua namorada. Então, a técnica das técnicas é leitura e estar sempre com o meu caderno. Em qualquer momento, em qualquer sítio. Wherever you stay, you have to read.
Pronto, vamos agora voltar, o tempo corre, vamos entrar já no processo, né? Desafios, já falamos em forma básica a questão como aluno, né? Como foi o processo. Vamos entrar agora como professor. Quais são os desafios que enfrentam? E a oportunidade que têm de usar, por exemplo, os meios tecnológicos para auxiliar no processo de ensino da língua inglesa. Como é que vem esse processo todo? Bem, quais são os desafios? Quais são os vossos desafios? Enquanto formadores. Enquanto formador. Quer dizer, os desafios são vários. Acredito que isso vai depender de locais em cada local. E alguns têm dito que em local que você tiver, deve adaptar-se com aquele local. Certo. Feito isto, enquanto formador, uso todo o recurso que eu tiver disponível para dar o meu melhor na transmissão do conhecimento. Quais são os vossos métodos? Quais são os seus métodos de ensino? Os meus métodos dividem-se em dois. Ou instrumento Pois, por exemplo, enquanto professor particular, tenho outras técnicas. Enquanto forma do professor no centro, tem outra. Porque porque essa diferença? Da forma particular, a burocracia é outra. O tempo conta muito também. Enquanto formador no centro, também o tempo conta muito. Vamos supor que eu, por exemplo, no centro tenho só 1 hora para lecionar e se quer só um capítulo. Agora, aí eu vou explorar o meu tempo, ou o meu capítulo com o tempo que eu ter. Já não quer particular é outro. Então, feito isto, por exemplo, na escola ou no centro, se a nossa aula de hoje for só de leitura, o nosso foco vai basear só em leitura. Vou usar todas as técnicas, como é que o aluno deve pronunciar bem as palavras, como é que deve ler, sucessivamente. Quando numa aula particular, como aí o tempo conta muito, sei que em 1 hora ele vai aplicar 3, 4 técnicas. Vai ter que falar um pouco. Tem isso de feito? Graças a Deus tem. Graças a Deus tem isso de feito. Muito obrigado. Teacher Ramos. Ok. Quais são as técnicas que usa para o ensino da língua? Certo. Primeiramente eu vou focar-me naquilo que concerne os desafios para poder ensinar a mesma. É bem sabido que um dos desafios que eu pude enfrentar enquanto na sala de aula, enquanto formador melhor, eu digo que é a capacidade de fazer com que um determinado estudante consiga extrair o conhecimento que está dentro daquilo que é as minhas competências intelectuais. Esse foi um dos maiores desafios. Por quê? Porque nós temos vários tipos de estudantes dentro da sala de aulas. Temos os mais atentos, menos atentos e aqueles que têm também uma capacidade de assimilação muito difícil mesmo. Então, este foi um dos desafios. Como professor da língua inglesa, eu pude lidar com tais desafios. Mas, em função... Hoje em dia, por exemplo, estamos a falar que os estudantes hoje, o acesso à internet é de forma terrível. Sim. Até os mais pequenos já têm acesso à internet e conseguem usar. E nunca sentiram ameaçado o estudante perguntar coisas que o professor não sabe. E como é que agiram em torno disso? É até onde eu quis chegar, não é? Tocando nesse ponto, porque na verdade, enquanto formador, já tivemos estudantes do gênero que, sabendo daquilo que é a matéria, mas ele fazia de tudo para poder testar o mesmo professor. Certo. Então esse também não está isento daquilo que é um dos desafios do professor. E como o professor consegue safar nessa... Na verdade, a única forma do professor poder dar resposta a isso é o professor mostrar que é capacitado e está capacitado para poder responder, independentemente de que a pergunta seja feita como se fosse uma pergunta abusível, não é? Não tira as qualidades do professor. O professor primeiramente deve saber posicionar-se ao receber esse tipo de perguntas e em seguida saber dar resposta ao mesmo estudante, para que
o estudante consiga saber que, na verdade, estou no lugar certo. Yeah. Essa é uma das formas. Já agora, dá uma aula online? Ainda não respondeu. Vai responder. Quanto às técnicas, não é? As técnicas que nós usamos, ou em particular que eu uso, eu diria que um dos desafios que eu pude também encontrar é a falta de condições que permitem o aprendizado da mesma. Esse foi um dos desafios também que eu particularmente enfrentei. Por quê? Digo isso porque os desafios que eu tenho, ou as condições, a falta de condições para tal, acaba influenciando também naquilo que é o aprendizado do estudante. Por quê? Porque geralmente nós vimos que a tecnologia avançou bastante e consideravelmente. É lógico que o estudante deve estar rodeado daquilo que é o meio ambiente da língua que ele está aprendendo. Neste caso, eu digo-me, espelho-me mais na prática, não é? Na prática da língua inglesa. Então, o professor dentro da sala de aula, adquirindo ou tendo meios que proporcionam aquilo que é o rápido método de aprendizagem do estudante, então ajuda bastante no caso de uma projetora, no caso de um aparelho. Por quê? Porque o estudante deve viver a realidade daquilo que ele está aprendendo. Já ele tem que mergulhar e está inserido na matéria. Desta feita, ajudaria naquilo que são as aulas práticas do mesmo estudante. Certo. Então, vamos agora ouvir o Teacher Dots. Acho que eu vou ser muito pragmático em questão essa cena, os grandes desafios. Eu vou responder no sentido lógico da pergunta. Os grandes desafios, não como professor, porque já foi dada atrás, no começo da nossa entrevista. A pergunta requer sabedoria, ou seja, requer uma resposta no processo de aprendizagem dos alunos ou do ensino do professor atualmente. Então, ele tem consequências negativas. Indo na pergunta, os grandes desafios, deixa afirmar que categoricamente acho que o país vai nos ouvir. Em Angola, são dos poucos centros de formação da língua inglesa que tem se usado um novo modelo ou um modelo próprio que já se usa na Europa. Nós ainda estamos muito no modelo tradicional. Okay. Nós devemos oferecer esse é um dos grandes desafios. Quando diz nós, refere-se nós Angola? Nós Angola, os métodos de ensino, os meios para o ensino, métodos de ensino, os meios para o ensino, coisas diferentes, e as técnicas usadas para o processo de aprendizagem dos alunos. Esse é o grande desafio que a gente enfrenta, até nas universidades. É um problema geral. É um problema geral. A língua tem anatomia. A língua tem o corpo anatômico, a anatomia da língua, onde entra o teacher Zibler, onde vamos entrar no processo de articulação das palavras. Nós não temos livro. Um livro de literatura em língua inglesa parece 15 mil. Em 2016, recordo, eu comprei 9 mil. Então, esses são grandes desafios, os meios para que a gente possa lidar com o processo de ensino da língua inglesa. De forma mais fácil. De forma mais fácil, porque nós estamos num modelo arcaico, antigo, em desuso. A internet, graças a Deus, tem sido um dos elementos fundamentais para a nova geração no processo de ensino da língua inglesa, e que muitos nós professores também ficamos nos alheios. É o quê? Esse mais também é um desafio particularmente para os professores. Exatamente. Que temos grande dificuldade de usar essas ferramentas para o processo de ensino, quando é e como devo dar uma aula na internet. Esses para mim são desafios que atualmente eu vejo, que eu conheço professores que me ladeiam de outras praias que já estão a abrir essa visão, já estão entrando nesse processo, porque a internet é para ser seguida.
querendo ou não, você deve seguir. Então, o ensinamento da língua inglesa não deve deixar de acompanhar esse percurso da internet. Se resumindo, o grande desafio é que a gente saia do arcaico, do tradicionalismo, entramos no modernismo, novos processos de ensino, novos métodos, novos meios de comunicação para a aprendizagem. São vários e acho que eu pude dizer aqui é o suficiente. Sim. Aquele suposto killing existiu há muito tempo, né? Há muito tempo existiu isso. O que é que vocês aconselham? É normal que os estudantes entrem nesses desafios ou não? Ok. Ou seja, acho isso como normal. Porque durante esse tempo todo, às vezes também tenho sido convidado em algumas outras áreas e vejo que todo local que carretam essa questão de killing, de desafio, os estudantes estudam arduamente. Quando não tem essa questão de desafiar-se, de estar no conformismo, vem de camaleão. Então, ainda aplica esse sistema de desafio quer dizer, atendendo à modernização agora da língua inglesa, não aplico na sala de aula, mas eu sou a favor disso. Aliás, eu acredito que eu tive o percurso que tive, consegui, se calhar, posicionar-se um pouco bem, atendendo esse estilo. Fui indo com esse estilo, com esse modelo, surgiu o efeito. A razão pela qual eu sou a favor disto. Teacher Ramos, okay. O killing é mais daquelas problemáticas tal como o aprendizado da gramática ou não. Exato. É um desses também que tem a ver com killing. Atualmente, killing, slang, tudo isso está envolvido. Ok, então, eu diria que outrora o killing era notório em vários centros de formação, porque era um dos processos que ajudava os estudantes a poderem ter aquela ambição de querer falar do jeito que o outro está ali a falar. Quanto mais pergunta outro fazer por ele e ele tiver menos capacitado para responder, aquilo servia de motivação, independentemente de alguns que pensavam logo em desistir. Mas eu diria que o killing atualmente creio que já caiu em desuso, porque raramente eu acompanho coisas do gênero, tanto que vou visitar vários centros a nível nacional. Jamais deparei-me com esta situação, mas eu diria que na fase em que eu estudava eu usei o killing como uma das técnicas para poder assim alavancar aquilo que é a língua inglesa, certo? Isso é rápido, como era assim, tempo voa. Killing, nós dizíamos em outro modo, challenge. O killing traduzindo é um desafio em que quem vai ganhar, o pessoal lá em casa entender, é desafio. Quem tem mais conhecimento, quem tem mais capacidade, quem vai matar o outro. Eu tenho dito, gueto é gueto, e a forma de aprendizagem no gueto é diferente. De forma bruta. E a forma bruta, nós aprendemos out of touch, out of mind. Quem não for visto será esquecido. Lembrado ou será esquecido. Então, eu sou a favor disso no bom sentido e no uso das boas palavras. Se essa cena motiva, na altura que motiva, eu dou a minha motivação. Então, por isso eu tenho visto há um bom tempo, isso já não existe, e se existe é pouco. E também vejo uma redução, ou então há uma fraca participação dos alunos em termos de background ou de bagagem, então tem sido um dos motivos. Se fosse naquele tempo, não sei, essa cena ajuda muito, é bom, mas se faz de forma limpa. E está em todos os lados, obviamente. Até na universidade, esses grupos de estudo, aquele é um challenge. Então quem apresenta melhor tem mais nota, mas de forma civilizada, que deve voltar se estamos vendo. Se ajuda, pode voltar. Qual professor marcou mais a vossa caminhada como estudante, por exemplo?
tem alguém como mentor, sim. Tem alguém como mentor, quem foi, se puder falar. Isso é uma forma também de mostrarmos a casa, lá em casa que o fulano foi a pessoa que eu mais me espelhei. Exatamente, me espelhei, de forma breve. Pode não ser até alguém que provavelmente tenha sido um professor seu, mas alguém que olhou como inspiração sua no seu percurso de aprendizagem. Para isso, para mim não é novidade. E aproveitam mandar aí um para mim não é novidade. Eu tenho dito, é o meu pai acadêmico, é o meu pai científico, eu estou a falar do mestre e professor universitário Bruce G. Lewis. Estivemos com ele ontem, por acaso. É que é G. Lewis Graf, estou contigo e sempre estaremos juntos. É o porquê da minha razão, da minha investidura no mundo da língua. Da língua inglesa. Teacher Rich. Graças a Deus, eu também tenho pessoas, infelizmente, se assim posso dizer, eu não tenho só uma. Eu tenho 3 pessoas. E essas 3, felizmente, como dizem a comunidade à volta, hoje estão aqui comigo a debater o mesmo tema. Vamos. Ok. Primeiramente, eu aproveitaria a dizer de que dentro da sala de aula o professor é o espelho para o seu estudante. Então, e todo estudante na sala tem sempre um professor na qual ele gostaria de seguir, do jeito de ser, tal como de falar. Nesta ótica, eu tenho alguém que, na verdade, é um membro da família, na qual eu me inspirei bastante para poder chegar ao nível em que me encontro na língua inglesa. Então, esta pessoa, ele é o Little Black, que é negrinho, o Little Black, um dos primos, e não só posso também aqui aproveitar e mencionar alguém que tanto admirou-me bastante e na qual também eu fui seguindo aquilo que nós chamamos a vibe, na qual o mesmo acaba se expressando. Eu aqui aproveito e mandar um rala para Leba. Então, acho que tenho essas 2 pessoas como referência naquilo que é o meu background da língua inglesa e creio que Deus posicionou-me e entregou-me essas pessoas para que eu pudesse chegar até onde eu estou. E já falando desses mentores, todos, felizmente, tirando o Little Black que eu não conheço, mas todos esses que foram citados eu conheço e influenciaram também no processo de aprendizagem da língua inglesa, no caso, no meu processo de aprendizagem. Teacher Graf, ontem tivemos o grande prazer de tê-lo aqui e conversar sobre outros assuntos. E vamos tê-lo num outro painel também. Já agora mandamos um abraço para o Teacher Graf, Teacher Leba, Little Black e todos vocês que estão aqui na mesa. Por fim, could you please advise the guys who want to learn English? Yeah, no problem. It's easy. Actually, to those guys who want to learn English, and I profit this time and just try to enroll your name at Math School Center, because it is one of the best centers we have here in our community, and it is a great center, and we have already a lot of great teachers that they have a passionate, they have English as their professional. Many of them, they are graduating in English language and they know what they are doing. And this is advice that I can give just to the students. Thank you. And this is the opportunity. Yeah, we'll give you the ball. Yeah. This is the opportunity you have to show up. For sure. What you know, and you know, just to get to say something. Yeah. I'm very happy. Yeah, I'm very, very happy because of the opportunity that TV Cadillo gave to us, special me. But I'm sad also, it should be in English. For sure, yeah. Because we are talking about English. Yeah. Ain't nobody here know how to learn Portuguese. For but sure. we should cook in English. Life. You should organize. Maybe we're gonna organize another one. Yeah, for sure. Do that. Yeah. Okay, my friend. As I was saying, should be in English because we know how to do that in English. But because of time, because you have your own papers and yeah, you can of course. disagree. And also because we need to make people understand that Yeah. the process Okay. to learn and teaching. You know, Okay. Just to pay them attention. To finish, I would like to say that
Everyone, time is gone, and we cannot put tomorrow what we can do today. We may do the time. Let's prove it. Let's start English, my friend. English is a job. English is a friend. English is a money. I'm telling you, don't wait. The time is gone, and I need you to be there at the Merit School of English. And be and stay with us. As you see, we fall in this table because we know how to do that in English. And you can come. And we gonna do the better food to you. I'm telling you, my friend. Don't be behind of time. Come on. And we are waiting for you. And we have this kind of book just to improve you if you doubt. Come on. Thanks. Thank you, Teacher Docs. That's your time, man. All right. First of all, I just want to thank the opportunity given by Kadilo TV, because it is totally amazing and interesting being right here at Kadilo TV, sharing some knowledge according to the process of teaching and learning English language. So today right here, I think I'm going to give my piece of advice for the society in general. Please don't lose your time. Take your time studying this language, because this is a great language in our society. You can get what you want by learning English. You see, because no matter what is your level, social level, or what is your degree, you know, you can be professional in what you do, but if you don't know how to speak English, my friend, I'm telling you, you're going to lose a job opportunity. That's why English is just the door, you know. English open the doors in our lives. I want you guys, please, if you want to start English, you just looking for a place so that you can improve or get your English done, please get in touch with us and try to get at Mercy School around in Nduvi, Kapwaku, and right there you're gonna find great teachers, and this is the right place so that you can improve your English. Right there, nobody got you as we get you. This is the last question. Yep, no problem. Did you know that English will be so important for you in the time when you were learning? Okay, this is a great question, you see, because I can say that the time I was getting English in my life, the time I was into this process of learning, I couldn't even imagine what should be the impact of English in my life. I was just studying English for funny, you see. I didn't even think that I'm going to study English so that I can have great opportunity in life. No, I didn't think about it. I was just learning because it's all about passion. Yeah. At that time, I like it and I loved English that time. You see, as I was with my friend around, we used to say, yo man, let's study English so we don't have a lot of babies in the street. You see, it was just like that was playing a little bit. You see, it was funny. And now today I can see what I was taking not seriously. I can see what is the real impact in my life, because my first job was because of English, and this is totally good. Thank you, Teacher Dogs. We don't have time. Right. Teacher Dogs. I was studying English for fun. Yeah, I was studying for fun. I never said to my mind that I'm going to study because I love that, because I can be somebody in society. I was not looking for the job, I was not looking for the money, but I just was doing because I wasn't listening 50 cent music, and I did appreciate the way it was balanced with music, and I say I want to understand, just to understand. Just to understand, and I was balanced. And when time was go, and I could understand that this is the life, and even that wasn't, but I was not mean that I can be somebody in society, I can be a teacher of English, because I wasn't teenage. I wasn't teenage. As teenage, I should not think about life. I should not think about great things. No responsibility. I was not thinking about it, but
It's time because now I can understand that English is English. And we may be obliged to understand and to give a motivation for the people that's been to learn this kind of language. For them not to give up. Because when we do study, we can't understand what we do, but as time goes, and we can call your mind and you can understand that English is for real. And to finish, I want to say to everybody, please, never go start because you want some money. As I was saying in the past, this is a moment that never wait for the moment that the company will send you a message that you have to let me. Yeah. This is not good, my friend. Just start because you're gonna be right. Under we were pressure. not thinking about a good life. We were not thinking about money. We were not thinking about job. That we were there for the girls. We were there for the music. We were there just for fun. For life, right. For life. Thank you, Teacher Rich. Yeah. Well, actually, here on the ghetto, there is something very amazing that people probably right there on the city, they don't know about it. Here, normally, when something starts, okay, we took it like a fun stuff. You see, even though the hand of it probably gonna be just a professional, and we started just you see you have a neighbor is speaking, and you think no, I have to speak also like that one, and things rounds like that, and later on, just to those guys probably they have a goal or have more vision, they will visualize that this is probably what can change my life. It is what happened for me, and since the beginner, I never know that this should be important language for me. But now, suddenly, things change for sure. You know what I mean? Yeah, that's the point. Thank you, guys. I guess I will have you in my class. Yeah. Maybe next, I don't know, next moment. No problem. We'll wait for that. Yeah. Big Okay. English, please. No problem. It's gonna be in English. Okay. For sure. Good. Pessoal, muito obrigado pela vossa presença. Vocês estão em casa, subscrevam o nosso canal, ativem o sininho das notificações e comentem o que acharam então desse debate sobre a língua inglesa, desafios e aprendizagem dela. Pronto, eu sou Jorge Zádia e despeço-vos com thank you.